Olá, o meu nome é Giovana Bernardo e o nosso grupo irá apresentar sobre as autarquias, entidades administrativas que compõem a administração pública indireta, tal como as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público e possuem fundamento jurídico no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei nº 200 de 1967 e também o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal de 1988. De acordo com o artigo 5 do inciso do Decreto 200/67, a autarquia, o serviço autônomo criado por lei, com a personalidade jurídica, patrimônio e receita próprias, para executar atividades típicas de administração pública que requerem para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o controle interno e externo das autarquias. O controle interno ele ocorre ali no âmbito da própria administração, ou do próprio órgão, ou do mesmo poder. O controle interno pode ocorrer com fundamento na hierarquia ou pode ser finalístico, ou seja, ele pode ocorrer entre órgãos dentro de uma hierarquia ou pode ocorrer pela administração direta para com a administração indireta. As autarquias, elas sofrem o poder de controle interno finalístico, que é uma tutela administrativa ou supervisão ministerial. Esse controle é realizado por parte da administração pública direta. Por outro lado, chama-se controle externo quando um poder exerce a revisão dos atos administrativos de outro poder. As autarquias, então, de acordo com essa definição, sofrem um controle externo que são realizados por parte dos tribunais de conta. Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriela e vou falar para vocês sobre a formação de contratos em autarquia. A formação de contratos em autarquia, ela segue as normas, de direito público, ou seja, ela deve respeitar os princípios, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, as autarquias elas devem realizar licitações. Essas licitações elas são feitas através da Lei nº 8.666 de 1993 e as licitações são procedimentos administrativos que visam também garantir a isonomia e a seleção de propostas mais vigorosas, ou vantajosas também, a promoção de desenvolvimento nacional. O contrato em autarquia é um negócio jurídico bilateral que requer o acordo de vontades das partes, ou o consentimento, porque tem que ter a vontade e o consentimento de ambas essas partes. A formação de contrato, ela se dá pela proposta, dos proponentes e pela aceitação do oblato, ou seja, aquele onde foi feita a proposta para ele. A proposta pode ser feita entre presentes, ou entre ausentes, dependendo do meio de comunicação que foi utilizado. Essa aceitação ela deve ser manifestada no prazo estipulado, pela proposta ou pela lei, sob pena de caducidade. E o contrato se considera perfeito quando o proponente toma conhecimento da aceitação do oblato, segundo a teoria da informação ou cognição. Quando a gente fala de responsabilidade civil das autarquias, elas vão se submeterem à responsabilidade objetiva, que está previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ou seja, elas, independentemente da existência de culpa ou dolo, elas vão responder pelos danos que seus agentes, no exercício da sua função, eles causaram a terceiros. Além dela ser objetiva, ela é direta, pois você vai entrar judicialmente com a ação naquela autarquia que te lesionou. A administração direta, ela só vai responder de forma subsidiária quando a autarquia que lesionou a pessoa, o terceiro, ela não conseguir. Um exemplo que a gente pode dar nessa situação específica é quando a autarquia ela não tem condições patrimoniais e orçamentárias de indenizar a integralidade do valor que ela foi condenada. Também, quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente pode citar que o foro competente
Quando as autarquias elas são federais, é a Justiça Federal, com algumas exceções, e quando a autarquia ela é municipal ou estadual, compete à Justiça Estadual ela julgar basicamente o dano que foi causado. De acordo com o artigo 2º, o Decreto 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas da autarquias ou entidades e órgãos paraestatais, criadas por leis e mantidos mediante impostos, taxas ou qualquer contribuições exigidas em virtude da lei federal, estadual e municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos. As autarquias são titulares de patrimônio próprio, sendo este, na forma do artigo 98 do Código Civil, composto por bens públicos, possuindo as mesmas prerrogativas dos bens pertencentes aos entes políticos, sendo elas alienabilidade condicionada, em regra, devido ao princípio da indisponibilidade do interesse público, nenhum bem público pode ser alienado, vendido, a não ser que esse bem seja desafetado de sua finalidade pública, tornando-se então um bem dominical. Aí sim ele pode ser vendido, alienado, restando ainda algumas condições para que ocorra essa alienação. Impenhorabilidade, os bens públicos não estão sujeitos à penhora, a execução é submetida ao regime de precatório. Imprescritibilidade. Os artigos 183, parágrafo 3º e artigo 191 da Constituição Federal vedam a aquisição do bem público por meio de uso capião. Ainda tem entendimento pacificado dos tribunais superiores sobre o tema, determinando que nenhum bem público, seja ele de uso comum, de uso especial ou bem dominical, nenhum bem público pode ser sujeito ali a uso capião. Temos também a impossibilidade de oneração, que é a impossibilidade de gravar um bem público como garantia de direito real para satisfação de credor em caso de inadimplento de alguma obrigação da autarquia. Uma autarquia pode ter débitos que são dívidas ou obrigações financeiras a serem cumpridas, como pagamento de fornecedores, salários e impostos, entre outros. O tratamento de débitos segue procedimentos legais financeiros específicos, variando de acordo com a jurisdição de regulamentações. Geralmente, a autarquia deve gerenciar seus recursos para cumprir as suas obrigações financeiras. Vou falar um pouco sobre as regras orçamentárias e alguns princípios. As principais regras orçamentárias, vou começar pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é conhecida como a LDO. Ela é um instrumento que direciona a elaboração desse orçamento anual. Ela define métodos, critérios para a alocação desses recursos destinados. Temos também a Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA. Ela é um documento que detalha a receita, as despesas da autarquia para aquele ano fiscal. E ela precisa ser aprovada pelo Poder Legislativo também, para estabelecer o valor destinado a cada programa, cada projeto, cada atividade dessa autarquia. Temos também o Plano Plurianual, conhecido como PPA. Ele é um instrumento de médio prazo, que estabelece diretrizes, objetivos e metas para ser cumprido no prazo de 4 anos. E ele serve tanto de base para a elaboração do LDO como da LOA. Vou falar também os 3 principais princípios, que é o princípio da transparência e prestação de contas. Basicamente é o fato de que as autarquias precisam prestar conta desse orçamento destinado, tem que deixar, de certa forma, aberto para qualquer pessoa esse acesso à informação do que eles estão fazendo. Temos também o princípio da vinculação orçamentária, que a autarquia deve respeitar a vinculação orçamentária, ou seja, ela tem que destinar esse orçamento para as áreas específicas, por exemplo, a área da saúde, a área da educação e assim por diante. Temos também o princípio do controle e fiscalização. Basicamente, é órgãos que fiscalizam, tanto o Ministério Público, outro tipo de órgão que pode fazer essa fiscalização, para ter a certeza, a validação de que está sendo gasto da forma correta, destinado para as áreas corretas, esses orçamentos. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar de regras de direito financeiro das autarquias. As autarquias são entidades de administração indireta que gozam da autonomia administrativa, financeira e patrimonial para cumprir suas funções públicas.
O direito financeiro das autarquias segue princípios e regras gerais do direito financeiro público, mas também possui características específicas relacionadas à sua natureza e especificamente. Aqui estão algumas regras e princípios relevantes para o direito financeiro das autarquias. Princípio da autonomia financeira. As autarquias têm autonomia para administrar seus recursos financeiros desde que respeitem as regras previstas em sua legislação específica e os princípios gerais do direito financeiro. O orçamento. As autarquias devem elaborar seu próprio orçamento, que deve ser aprovado por seus órgãos deliberativos, e orçamentos devem refletir suas atividades e necessidades específicas, receitas e despesas. As autarquias têm capacidade de arrecadar receitas próprias, como taxas, tarifas e preços públicos, entre outros. No entanto, também podem receber transferências orçamentárias de ente federativo ao que estão vinculados. É importante observar que as regras específicas que regem o direito financeiro das autarquias podem variar de acordo com a legislação de cada país e a natureza da autarquia em questão. O regime de pessoal das autarquias, ele é vinculado ao regime estatutário, né, que está previsto no artigo 39 da Constituição Federal, que impõe um regime jurídico único para os servidores tanto da administração pública direta, das fundações e das autarquias. Ou seja, para você entrar em uma autarquia, que a gente pode citar como exemplo o IBAMA ou até mesmo o INCRA, você vai ter que passar por um concurso público, ser nomeado, né, e empossado. A exceção é o regime seletista, que até porque o regime jurídico único ele não foi imposto por um determinado tempo, com base na Emenda Constitucional 19 de 1998, né, que foi suspensa pela medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2135, que foi ajuizada no STF. Uma observação que a gente pode citar na questão do regime de pessoal é em relação aos presidentes e aos dirigentes dessas autarquias. Aí a gente cita INSS, IBAMA, INCRA, Bacen, Instituto Chico Mendes, que eles são nomeados pelo o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. Eles podem ser exonerados também pelo chefe do Poder Executivo, exceto em alguns casos que esses cargos eles possuem um prazo de mandato determinado. Eu vou falar das espécies de autarquia. A autarquia pode ser dividida em 4 espécies: as institucionais, as assistenciais, as previdenciárias e profissionais. Cada uma delas tem a sua área de atuação. Vamos começar com as institucionais. Elas são responsáveis por executar funções típicas de Estado, sendo divididas em autarquias assistenciais, previdenciárias, culturais, profissionais ou corporativas, controle ou agências reguladoras, associações e administrativas. Já as assistenciais visam promover o desenvolvimento de regiões menos desenvolvidas, como a Superintendência do Desenvolvimento da Região Nordeste, mais conhecida como SUDENE. Vamos falar agora das previdenciárias. Elas existem para gerir a Previdência Social Oficial e a gente tem como exemplo o Instituto Nacional do Seguro Social, mais conhecido como INSS. Por último, tem as profissionais, e elas atuam como conselho que fiscalizam o exercício profissional em seus setores de especialização, como o Conselho Regional de Medicina, conhecido como CRM, e ainda o Conselho Regional de Enfermagem, conhecido como CORE.